Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio, o episódio número 5 do Mulheres em Roda. Eu sou a Vanessa Ferreira Cury e a nossa proposta é trazer aqui a leitura e reflexão de alguns trechos do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que é O Parceiro, a união com o outro. Então, mais uma vez, eu vou dividir esse episódio número 5 em parte 1 e parte 2. Na parte 1, eu vou ler um trecho do livro e o conto. E na parte 2, a gente vai juntas aqui colocar a nossa cabecinha para pensar no que verdadeiramente esse conto quer nos mostrar. O que há por debaixo disso tudo, né? Vamos ver tudo que há para ser visto juntas. Então, vamos lá. Eu vou ler o primeiro trecho, então, do livro e o conto, tá bom? Um hino para o homem selvagem, Manauí. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres se dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações, não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Seguem-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, é a nossa linguagem. Não há dúvida quanto ao fato de o homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Em lendas comuns entre os celtas, existem os famosos casais de deuses selvagens que se amam mutuamente. Eles muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são protetores da vida oculta e do mundo oculto. Na mitologia da Babilônia, Inanna, a de coxas de cedro, chama seu amado, o arado do touro. Venha me cobrir com o seu ardor. E mesmo nos tempos modernos, mesmo agora na região mais ao norte do meio-oeste, ainda se diz durante as tempestades que a mãe e o pai de Deus estão rolando da cama de molas, provocando o trovão. Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez desde o início dos tempos, incessantemente aqueles que queriam ser seus parceiros não estão muito seguros de compreender a verdadeira natureza da mulher. O que realmente deseja a mulher? Essa é uma pergunta antiga, um enigma expressivo da natureza rebelde e misteriosa que todas as mulheres possuem. Embora a megera em The Wife of Beth resmungasse que a resposta a essa pergunta era de que as mulheres desejavam soberania sobre suas próprias vidas, e isso seja, na verdade, um fato irrevogável, existe ainda outra verdade de igual vigor que também responde a essa pergunta. Segue-se uma história que responde à questão antiquíssima acerca da natureza da mulher. Aqueles que se empenham de modo demonstrado na história serão amantes e companheiros da mulher selvagem para sempre. A senhorita V.B. Washington me passou esta versão da lenda afro-americana chamada Manauí. Manauí. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauí tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauí embora todas as vezes. Um dia, Manauí levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação. E o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuíssem todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas porque elas lhes deram petiscos e sorriram olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manauí não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs.
Ali ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manauí era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso ainda com carne perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro, não pensou em mais nada e se desviou mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah! O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido o nome das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas, e dessa vez já era de noite, e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manauí, quando do meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar no nome das moças, mas mais uma vez os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs, e dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada com a determinação resoluta e absoluta que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manauí, imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair, pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças para que eu possa as conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e afinal mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo indiano, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre os dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim, o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu meio mancando, meio correndo pelo caminho até encontrar Manauí. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de Manauí, claudicante, mas feliz da vida. Manauí lavou os ferimentos do cãozinho, e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauí correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalo. Quando Manauí chegou até o pai com o nome das filhas, as gêmeas receberam Manauí completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manauí conquistou duas das donzelas mais belas da região. E todos os quatro, as irmãs Manauí e o cachorrinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Click, crack, crouch. Now this story is out. Click, crack, crum. Now this story is done.
E assim termina o conto. É um conto bem interessante porque, a princípio, ele parece ser de maneira bem lúdica, mas um entendimento assim que parece que está meio óbvio, né? Mas a autora, Clarissa, ela traz uma profundidade que, em particular, me colocou bastante perguntas aqui na minha cachola. Então, eu convido vocês para acompanhar agora, na segunda parte desse episódio, nas reflexões propostas pela autora e nas reflexões, nas perguntas que eu separei aqui para a gente ver juntas. Então, eu vou finalizar essa parte 1 e aguardo vocês me acompanhando na parte 2. Até já já!